Olá, eu estou fazendo uma série de estudos sobre os personagens femininos da Bíblia, mulheres da Bíblia. E já falei sobre Sara, eu quero falar sobre um personagem hoje muito interessante, Mical. Você sabe quem é Mical? Mical era uma das filhas do rei Saul, o rei que veio antes de Davi. E Mical veio a ser esposa do rei Davi. Existem particularidades muito interessantes na vida de Mical. Então nós vamos ver, primeiro texto que a gente vai ler sobre a vida de Mical está em 1 Samuel, capítulo 18 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul e isto lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venham a ser contra Davi. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda filha serás meu genro. Então nós vemos aqui que é exatamente no meio da trama, não é? Do ódio ou da inveja que Saul começa a nutrir diabolicamente contra Davi. Neste meio, Saul tinha uma filha chamada Mical, e era a filha mais nova de Saul, não é? Saul tinha vários filhos, entre eles Mical, e Mical amava a Davi. Só que Saul bolou um plano para que esse amor de Mical servisse de laço para acabar com a vida de Davi. Você já pensou nessa triste situação? Mical é pouco conhecida na palavra de Deus, são poucos os versículos que falam nela. Mas o que eu percebo desta moça, o que eu percebo desta princesa, filha de rei, é que desde o início de sua aparição na história, ela é usada. Ela é usada. A princípio, a Bíblia diz que ela amava a Davi. E ela amava tanto a Davi, e sabendo do ódio que seu pai nutria contra Davi, um ódio disfarçado, não é? Uma inveja disfarçada, ela arrisca a sua própria vida para defender Davi, para guardar a Davi. É isso que diz a palavra de Deus agora em 1 Samuel, capítulo 19, começando no versículo 11. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi. Davi e Mical já tinham se casado. E Saul manda mensageiros à casa de Davi para que vigiassem, para que Davi fosse morto, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Versículo 12. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Uma janela. Interessante que a palavra de Deus mostra Mical em duas situações numa janela. Aqui, a primeira janela, não é, da vida de Mical. A gente vê uma menina apaixonada, cheia de esperança, sim, porque no início da vida, apaixonada por um guerreiro, não é? Você pode imaginar o sonho dessa menina?
Quando ela ajuda Davi a descer pela janela, você pode imaginar Mical olhando pela janela e vendo o seu amado correndo, não é? Parece uma coisa romântica demais, épica demais, não é? Cheia de ilusões da juventude. Mical era essa menina, apaixonada, cheia de ilusões, e a vida passa. Davi vai embora. Ela não sabe se Davi vai voltar. Passa o tempo e ela percebe que a ira do seu pai piora por Davi. O distanciamento fica maior. Mical, como uma punição, foi isso, como uma punição, por ter ajudado a Davi, o pai dela, a dar como mulher a outro homem. O pai dela faz um casamento com outro homem e entrega Mical como punição por ela ter ajudado Davi. O coração dessa menina se amargurou. O coração dessa moça se amargou. Os anos se passaram. Não posso precisar quantos anos aqui. Talvez 10, 15 anos, não sei quantos anos foram. Saul morre, Davi é constituído rei sobre Israel e Davi manda buscar a sua esposa. Sim, a filha de Saul. Davi queria honrar ainda o nome Saul, a família Saul. Davi não queria se esquecer da primeira esposa dele. Então Davi manda buscar Mical, que não tinha filhos e estava na casa de outro homem, casada com outro homem, já tinha desenvolvido uma vida com essa outra pessoa. Davi manda buscar. Não perguntou para Mical também se ela queria vir, se ela não queria vir, o que tinha acontecido tal. Davi só manda buscar a Mical. Agora nós vemos Mical numa outra janela. A vida passou, o reino mudou e Mical agora se encontra em uma outra janela. Vamos ver isso na palavra de Deus. Nós encontramos esse outro texto em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6, versículos 16, começando no versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, Mical o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor, fez uma festa. Tendo Davi trazido os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo, um pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou o povo para sua casa e Davi voltou para sua casa para abençoar a sua família. Versículo 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas
e dos seus servos, como sem pejo, sem vergonha, se descobre qualquer vadio. Diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até a sua morte. Pois bem, que lição eu tiro disso daqui? Duas janelas na vida de Mical, uma vida entre as duas janelas, e eu descubro que Mical escolheu viver amargurada. Entre a primeira janela, que é a janela da ilusão, a janela da esperança, a janela da moça apaixonada, e agora a mulher amarga, sem conseguir perceber que Davi pulava e saltava na presença de Deus. Uma mulher de coração fechado para Deus. Uma mulher irada com a situação, irada com o marido. A boca fala do que o coração está cheio. Mical não tinha outra coisa em seu coração a não ser amargura. E é esta a lição que eu quero deixar para você. Em que janela você está? A palavra de Deus diz em Hebreus 12:15. Hebreus 12:15 diz o seguinte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. A Bíblia compara a amargura à raiz. Uma raiz que tem o potencial de brotar e contaminar todo um jardim, contaminar um pomar. Pois bem, minha amiga, meu amigo, não existe raiz que não possa ser arrancada. Quando dá tempestades, a gente vê árvores enormes, com raízes enormes, tombadas. Toda raiz pode ser arrancada. Se você tem estado na janela da amargura, se você diz, já tive na janela da ilusão, bispa, mas hoje estou na janela da amargura, eu quero deixar o convite para você. É possível sair dessa janela. O seu lugar não é aí. O seu lugar é dançando na presença de Deus. A presença de Deus traz alegria, paz e cura. O Espírito Santo quer curar a sua vida. Saia dessa janela da amargura. Não importa o caminho. O importante é que você esteja na presença do Senhor. Ele te convida a sair desta janela. Que Deus abençoe a sua vida.